E o Salmo 91 é uma das passagens mais profundas da Bíblia. É sobre a proteção divina, mas o seu estudo revela que ela não é uma promessa mágica. Por isso que antes de nós orarmos todos juntos, liberando a palavra de Deus, eu queria estar trazendo esses detalhes. É a proteção divina, mas o seu estudo revela que ela não é uma promessa mágica, e sim um compromisso de aliança. Glória a Deus! Vai colocando amém aí, compartilhe essa live com mais pessoas, que vai ser poderosamente edificante, vai nos fortalecer. A estrutura do texto sugere que ele é um diálogo litúrgico, né? Começa com uma declaração de um fiel, alguém conversando, né, com Deus, segue com a resposta de uma comunidade, uma resposta do salmista, e termina com a própria voz de Deus, confirmando suas promessas. Glória a Deus! Embora o autor não seja claramente nomeado no texto bíblico, existem dois princípios, que uns creem que é Moisés que escreveu o Salmo 91, porque ele foi autor do Salmo 90. Então deduziram que pode ser ele. Outros acham que pode ser Davi. A condição da promessa é algo que nós precisamos entender. Não é algo automático que todos vão ler e deixar ali, como muitos costumam, né, deixar a Bíblia aberta ali no Salmo 91, e alguns deixam no hall de entrada, e a palavra fica ali, paradinha, né? Quando nós declaramos, o mundo espiritual se move. Por isso que tem algumas situações que nós temos que orar sim em voz audível, principalmente em oração de batalha espiritual. E no caso aqui, nós temos uma condição dessa promessa do Salmo 91. Diz assim, habitar e descansar. Nós lemos no primeiro versículo que esse salmo para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. O versículo 1 estabelece a base para tudo que segue. A proteção não é para todos, mas para aquele que habita. Amém? O esconderijo do Altíssimo, o que seria isso, né? O esconderijo do Altíssimo. Em hebraico, a palavra esconderijo, ela remete a um lugar secreto, ou então mistério. Só que nós já lemos aqui que esse salmo, ele não é automático, ele é um salmo de aliança. E agora, quando fala em aliança, está também nos levando a entender que é um salmo de compromisso. Aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que têm um compromisso firmado, como um casamento. Quando no casamento existe a troca das alianças, né? Então a esposa passa a usar uma aliança e o marido também uma outra aliança. E eu não sei se ainda é feito assim, mas na aliança dela tem o nome dele, a data do compromisso, a aliança que eles fizeram. E na dele tem ali o nome dela. Ou seja, eu tenho um compromisso com a Ana a partir do dia tal, do dia tal. Então, costumava-se fazer assim, eu não sei como está hoje. E tem uma condição também, habitar e descansar. E essa base é a base, assim, total do Salmo 91. É para essas pessoas, ela vai surtir efeito para esses que habitam, que têm aliança e compromisso com Deus. E ela é assim, é a proteção, ela não para, mas ela não é para todos, mas ela é para aqueles que realmente habitam. Esconderijo do Altíssimo em hebraico, a palavra remete a um lugar secreto ou mistério. Eu quero parar aqui. O lugar secreto que Deus nos convida no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, né? Que quando nós formos orar, que nós venhamos orar no secreto.
E o Deus que está em secreto, ele vai nos recompensar, ele vai se agradar de nós estarmos ali no secreto. E muitas versões dizem, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, porque o Deus que vê e escuta em secreto, ele te recompensará.